Uma boa noite a todos. Estamos em mais uma terça-feira, dia de reunião e palestras na nossa Casa Espírita, o Grupo Espírita Ninho de Amor e de Luz, né? Antes de fazermos, então, as apresentações de abertura, vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho. Capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, instruções dos Espíritos, item 6, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passe de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como as quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Não basta que dos lábios mandem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Que assim seja. Então, com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado e irmão maior, aos mentores do nosso Grupo Espírita Ninho de Amor e de Luz, agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos em nome de Deus, para levarmos adiante, então, mais um dia de palestras, uma noite de palestras, e agradecendo, vamos dar início, então, pela reunião de hoje. Com a presença, então, na noite de hoje, nosso irmão Jefferson Sotero, do Seara de Jesus de Criciúma, mais uma vez que está conosco, há muito tempo já, ele, de vez em quando, aparece aqui, né? Muitas vezes fisicamente, já muitas vezes de maneira presencial já esteve aqui, agora nesse momento de pandemia, mas a gente espera vê-lo muito em breve na nossa casa, que já está de endereço novo, né? Em breve a gente já vai estar colocando aqui, né, para que todos tenham conhecimento de antemão, e a gente pretende, então, em outubro, estar retornando nas palestras presenciais e contamos com o Jefferson na sequência. E hoje que ele traz, então, o assunto casamento e divórcio. Fique à vontade, o público é todo seu e vamos ficar atentos ao que você tem a dizer para nós essa noite. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Pessoal, boa noite a todos. Para mim sempre é uma alegria poder contribuir, né, trazendo informações da doutrina, para que a gente possa refletir e colocar em prática. Tem uma mensagem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que, para mim, ela resume praticamente a importância da doutrina espírita no sentido de entender o processo da vida. A mensagem é a seguinte, ele diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Isso quer dizer, amar tem que estar em primeiro lugar, mas sem ter instruções, conhecimento, esse amor pode virar ódio, vingança, porque a gente não entende o processo, né? Então, há uma necessidade da gente amar as pessoas, amar a si mesmo, mas compreender. E é isso que a gente faz na doutrina espírita. A doutrina espírita é essa ferramenta de instrução e conhecimento que nos liberta. Então, quando a gente vai estudar casamento e divórcio, a gente tem que entender também sobre uniões enfermas, né? A doença que está dentro das uniões.
casamento para os espíritos é no altar da consciência. Esse é o ponto principal. Ninguém é levado a julgar a união de dois seres, sejam homossexuais, sejam heterossexuais, são dois espíritos que se reencontram e resolvem se casar. Esse casamento é no altar, por isso que nós espíritas não temos bênção em casamento, né? Não tem um líder religioso dando uma bênção. No máximo, a gente pode ter um espírita fazendo uma mensagem para o casal, mas quem se une é a consciência. Mas eles também dizem que há necessidade de um casamento civil, porque vivemos em matéria temos que ser organizados em leis, para justamente assegurar as separações, as dificuldades que os casais tiverem em seus bens, em seus filhos, precisam ter. Então, é necessário que a gente case no civil para ter isso, né? Ou nem que seja uma união estável. Então, casamento, de uma forma simples, é esses dois processos, civil e na consciência. Divórcio, os espíritos dizem que é uma separação, né, legal pela lei dos homens, mas que, de fato, já estava separado em almas. Então, basicamente, é isso. A gente não vai ficar muito nesses dois pontos. Casamento, consciência e civil. Divórcio, consciência e civil também. Tá? Agora vamos esquecer esse processo e vamos para dentro das uniões. Pergunta para vocês. Se alguém quiser responder para mim como um grupo de estudo, pode responder. Imagine uma relação, vamos esquecer os homoafetivos, porque homoafetivo são duas mulheres ou são dois homens. Mas vamos imaginar o seguinte, quem sofre mais numa relação? O homem ou a mulher? O que é que vocês acham aí? Em sociedade, não é para suas relações. O que é que a gente escuta mais em sociedade? Quem sofre mais, o homem ou a mulher? Ninguém vai dar um... A gente ouve falar que a mulher, de repente, acaba sofrendo mais, né? Porque, em alguns casos, talvez ela é mais, algumas ainda são mais do lar, né? Às vezes elas não têm algum tipo de condições de estar sozinha. Hoje em dia é até mais diferente, porque tanto o homem como a mulher estão trabalhando, mas principalmente aquela que ficou assim, se dedicando aos filhos, ficou mais tempo, e o marido sempre na rua, e ela confiando que o marido, né, estaria em harmonia, trazendo não só o amor para casa, mas também o ganha-pão. Então, às vezes, ela pode sofrer pelo fato de, às vezes, questões financeiras, ou não sei, mas mais alguém que contribuir aí também. Isso. E na violência, quem sofre mais no lar, o homem ou a mulher? Bom, o pessoal não está com vontade de falar, vou falar de novo também, né? Foi criada ali em Maria da Penha, normalmente... Pela violência com as mulheres. Mas já escutei casos que o marido se prevaleceu da lei Maria da Penha porque a mulher era mais forte que ele e andou tomando algum safanão também, e ele que precisou recorrer, foi ele que apanhou e sofreu no caso, né? Mas pronto, acho que 90% as mulheres que sofrem. Né? Então é o seguinte, vamos lá. Uma coisa é ter um entendimento materialista, a outra coisa é ter um entendimento espiritual pela doutrina espírita. Tá? Então, quando a gente vai olhar uma relação de conflito ou um casamento, a gente tende a separar homens e mulheres, e as mulheres geralmente são as vítimas de um casamento, né? Geralmente é assim, a grande maioria dos casos são assim. Só que o espírito ele não pode olhar dessa forma. Vamos entender o seguinte, pergunta 201 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte questão. Em nova existência, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher? Os espíritos respondem, de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, a gente tem que começar a entender, lei dos homens se resolve na lei dos homens. Lei espiritual, a gente tem que ampliar o nosso entendimento. Hoje eu estou encarnado como homem, mas meu espírito no passado pode ter sido mulher, ou o meu espírito no futuro pode reencarnar como mulher. Então, as mulheres que são hoje, esse espírito que hoje está como mulher, pode ter reencarnado como homem no passado e pode reencarnar no futuro como homem. Então, são os mesmos espíritos, ok? Não tem diferença de espíritos.
tem o momento atual na Terra. Ok? Então, vamos lá. Na 202, Kardec pergunta o seguinte: que prefere o espírito? Reencarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher? Os espíritos respondem para o Kardec. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Ok? Vivemos num mundo de provas e expiações. Então, quando nós reencarnamos, nós vamos ter dificuldades, tanto os homens quanto as mulheres. Mas os espíritos que reencarnaram como mulher necessitavam passar por todas essas dores que hoje elas passam. Ok? Se Deus é bom e Deus é justo, nada acontece ao acaso, tudo teria que acontecer. Então, todas as dores e violências que os homens passam são escolhas de provas necessárias para aquele espírito. Da mesma forma, a mulher. Tá? Então, quando a gente olha para as mulheres, a gente coloca as mulheres como vítimas. Muitas vezes vítimas na atualidade. E nós, homens, hoje, quando nós lutamos pelos direitos das mulheres, nós estamos lutando pelo nosso próprio direito no futuro. Porque eu posso voltar no futuro como mulher. E se hoje eu trabalho pelos bens, né, da lei para as mulheres, eu estou trabalhando para mim. Ok? Então, assim, tadinha porque é mulher. Não, é um espírito. Visão espírita. Esse espírito está precisando passar por todas essas dores. A gente vai entender lá na frente o porquê, né? Nós já sabemos, vivemos lei de causa e efeito. Nada acontece ao acaso. Kardec diz: grande parte da humanidade desconhece que é um espírito imortal, envergando um corpo físico transitório. Né? Então, o que diz o nosso corpo físico, né, é a nossa mente que vai determinar a nossa sexualidade, não o corpo físico, porque ele é transitório. Por isso vai existir a homossexualidade, a transexualidade, porque o sexo ele é mental. Eu posso reencarnar com um corpo masculino, mas a minha mente ser toda feminina e ser um transexual. Né? Eu me sentir uma mulher num corpo de homem, ou também ter complicações, né? Conflitos, eu ter um corpo de homem e gostar de homem. Né? Não me ver como mulher. Aí vem os homossexuais, e vice-versa também com as mulheres. Tá? Então, o sentimento, ele está na mente, não no corpo. Isso aí já deixa claro para a gente, como o Chico diz, que o casamento é a união de espíritos. Então, quer dizer, de alma para alma, de homem para mulher, de coração para coração. Tá? Então, muitas vezes, esse coração para coração, essa alma para alma que o Chico fala, são os espíritos que, nessa atualidade, estão como homossexuais. Né? Que eles se assumem, se amam, e o Chico diz que nós devemos respeitar. E as leis, principalmente as leis materiais, né, tem que resguardar essas pessoas, né, porque é uma necessidade de reencontro desses espíritos. E nós não podemos julgar. A lei humana vai avançando e vai estar dando essa segurança para esses casais homoafetivos. Então, nós precisamos entender que somos espíritos imortais. Aí a gente encontra eles dizendo o seguinte: espíritos imperfeitos, necessitados e em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito. Espíritos imperfeitos. Aqui, quando a gente vai trabalhar nas relações, nós precisamos usar a nossa razão. Né? Se você leva a emoção para a sua relação, diante das dificuldades, dos conflitos, você entra em depressão, muitas vezes quer se separar, quer matar a pessoa, porque você não muda o seu ponto de vista. Então, muitas pessoas têm que entrar na doutrina espírita para olhar para as suas relações de uma forma diferente. Primeiro ponto, eles estão dizendo: espíritos imperfeitos, necessitados e em compromissos inadiáveis. Isso quer dizer, por mais que eu não quisesse casar com aquela pessoa, e eu casei com aquela pessoa e no início foi muito bom, mas depois virou um inferno, é porque era inadiável esse encontro. Existia uma lei de atração para que esses espíritos se reencontrassem. Né? Então, muita gente questiona: meu Deus, por que eu estou com essa pessoa? O que eu devo ter feito? A gente, às vezes, não sabe. Os espíritos dizem: pouco lhe importa saber o que você fez no passado.
se você sofre, o mal você fez. Então, às vezes, a gente está no fundo do poço e a gente quer sair. Geralmente, quem vai nas casas espíritas são as vítimas da atualidade, querendo que o marido mude ou que a esposa mude, porque está sofrendo bastante. Então, quando ele diz, somos espíritos imperfeitos, a gente não pode cair na ilusão de dizer, eu sei. Tudo bem, Gelson, eu sei que nós somos imperfeitos. Tá, tudo bem, se você sabe, você tem que aprender a vivenciar isso. Porque falar é fácil, mas quando você vai conviver com a imperfeição do outro, você vai viver cobrando, né? E aí, essa negociação da convivência é o que os espíritos dizem que é a ciência mais difícil que a gente encontra na Terra, que é a ciência da convivência. Aí ele diz, inaudiáveis em auxílio ou reparação. Então, muitas vezes, nós entramos em relações e nós somos aqueles que estamos ali para auxiliar ou reparar, né? Alguém que nos deve, vem nos cobrar e a gente está ali auxiliando. Então, o Emmanuel sempre vai dizer para a gente, casar não é fantasiar. Então, quando alguém diz, eu entreguei a minha vida para aquela pessoa e ela acabou comigo, os espíritos vão dizer, imprudente. Você colocou as suas mãos em ombros falhas, né? Falíveis. Então, agora você tem que aprender a lidar com isso. Reencontram-se num programa de provas e expiações, graças ao princípio da reencarnação. Então, um reencontro de almas. Tá? Então, esses encontros, que a gente pode dizer assim, um namoro de longo tempo, um noivado de longo tempo, um casamento de longo tempo, esses encontros são reencontros de almas, necessitadas de um processo evolutivo. Aí o Emmanuel diz para a gente, de qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existe no mundo uniões afetivas, seja elas quais forem, ao acaso. Ok? Pode ser uma relação perfeita, de uma relação, meu Deus, desde que eles começaram, era perfeito. Ou, meu Deus, desde que eles começaram, era um inferno. Então, não é o acaso, certo? Há uma necessidade de reencontro. Aí eles dizem, suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Então, essa frase aqui, eu digo muito em casamento quando eu vou fazer minhas mensagens. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio. Então, aqui é a grande dificuldade. Nas relações, é muito mais fácil nós olharmos as imperfeições dos outros, né? Porque quem comanda as relações é o orgulho e o egoísmo. Né? Nós queremos que o outro seja do jeito que a gente espera, que ele tenha a atitude que a gente espera. Eu casei com a imagem dessa pessoa, e aí, quando essa imagem vai caindo para a realidade, eu vou me frustrando. Só que eu não olho para mim. Então, a dica dos espíritos já é, suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Então, para que um casamento tenha equilíbrio, os cônjuges precisam estar atentos em suas imperfeições. Suas inseguranças, seus medos, seus ciúmes, suas invejas, suas chatices. E tem que estar constantemente combatendo. Kardec diz para a gente, né? O espírita é reconhecido pelo esforço constante em domar suas más inclinações. Então, o casamento deve ser esse esforço constante em domar as más inclinações. Então, quando a gente cai simplesmente no amor sem a instrução, passa um certo tempo, a gente cansa de olhar o outro e o outro não se modificar. Por isso que quando a gente começa a estudar, a gente vai mudando o foco. Opa, na minha relação, eu tenho que parar de criticar o outro. O outro é assim, mas eu tenho que focar em mim. Toda a atenção deve ser em mim. Eles dizem, Emmanuel, né? Dolorosa, sem dúvida, é a união considerada menos feliz. Então, os espíritos sabem que aquela relação é dolorosa, sem dúvida. E é claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto, a truculência ao peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. O que o Emmanuel está dizendo para a gente aqui? Né? Se a pessoa quer separar, ela tem todo o direito de separar, para evitar um homicídio, um suicídio, violência, promiscuidade.
Então, por mais que o outro vá se machucar no abandono, né, na desistência de alguém, essa pessoa tem que ficar tranquila se ela chegar a esse ponto. Né? Então, é claro que não existe obrigatoriedade. Ninguém é obrigado a ficar aonde não quer. Só que muitas pessoas ficam por fraqueza. Fraqueza emocional, fraqueza espiritual, fraqueza material. Né? E aí se submete a essa relação. E aí é mais fácil condenar o outro. Certo? O outro que me oprime, o outro que me obriga. Tá? Então, muitas vezes, essa vítima é a mulher. Só que ela está diante da lei de causa e efeito. Tá? Então, por mais que a gente entenda hoje, na vida atual, que são as mulheres que sofrem mais, esses espíritos são os mais comprometidos. Senão, eles não estariam nessa situação nas relações. Então, quando aquela mulher sofre uma violência, ela precisa acionar a Maria da Penha, processar o cara, colocar o cara na cadeia, mas aquilo só aconteceu com aquela mulher em específico porque o espírito dela era comprometido. Não sei se ficou claro para todo mundo. Porque senão a gente é capaz de ir lá e matar o cara. Não é? Só que a gente tem que ampliar a nossa visão. A gente não pode olhar como espírita uma vida só. Então, eles dizem, se você não quer, você pode separar. Você não tem necessidade de ficar ali. Né? Aí as pessoas dizem, mas Jefferson, eu vou voltar com aquela pessoa? Pode ser que volte como filho, como marido de novo. Mas olha o que o Emmanuel diz. Que haja, porém, equilíbrio suficiente no compromisso afetivo para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Então, quando a gente se reencontra com uma pessoa, esse reencontro, as ligações são do passado. Então, se essas relações, elas viram violência, agressividade, falta de amor entre essas duas pessoas que se reencontraram, é que esses desafetos, essas brigas, são do passado. Né? Então, às vezes a gente é atraído pelo corpo físico, pela beleza, ou pelaquela conversa que vai dar tudo certo, só que depois de um determinado tempo começam as violências, as brigas. Aí o que o Emmanuel está dizendo para a gente? Que haja equilíbrio suficiente para que possa construir uma verdadeira libertação. Quer dizer, não é saindo de casa que você se liberta da pessoa. Não é assinando um divórcio que você se liberta da pessoa. A liberdade verdadeira é quando seus sentimentos para com aquela pessoa já não estão mais vinculados ao ódio, à mágoa, à raiva. Aí, assim, há uma verdadeira libertação. Porque o que acontece é o seguinte, há necessidade, muitas vezes, de vários reencontros. Então, a pessoa casa, chega um determinado momento, separa, encontra uma outra pessoa, começa uma outra relação. Às vezes tem pessoas que têm mais de 2, 3, nada é o acaso. Né? Mas o que acontece é o seguinte, aquelas que foram passando, quando se tornam amigos, não necessariamente íntimos, mas uma amizade, um respeito, houve uma verdadeira libertação. Né? Mas quando você se afasta dessa pessoa e continua com ódio e vingança, você continua ligado a ela. Então, eles dizem, essa separação pode ser feita, mas a gente tem que trabalhar equilibradamente para ter uma separação verdadeira, para não ficar. Mesmo que o outro continue ligado a mim, que eu não me ligue mais a ele, porque a mudança dele depende dele, não de mim. Então, eu tendo esse processo evolutivo, independente da minha relação, do que o outro está fazendo, eu vou me libertando dele. Por isso que, diante das violências e das agressões, eu me senti vitimizado ou vingativo, eu continuo ligado. Né? Eu tenho que chegar a um ponto e amadurecer para compreender que tudo faz um sentido na minha vida, aquelas dores que eu estou enfrentando. Eles continuam para a gente, né? Não libertaremos a mente, então é a mente que está presa, destes profundos desequilíbrios, simplesmente na base de aplicação de técnicas de concentração mental, de meditação, de medicamentos, visando a conquistar virtudes de um momento para o outro. Então, normalmente eles estão dizendo o seguinte, quando as pessoas estão em conflito de relacionamento, o que é que eles querem? Terapia, né? Psicólogos, medicamentos, que é psiquiatras, e também querem terapias alternativas, meditação, reiki, passe,
Vamos lá. Aí o que eles estão dizendo? Não libertaremos a mente desses profundos equilíbrios, simplesmente à base de aplicação de técnicas. Tá? Então, a nossa mente ela não é libertada pelo medicamento, pelo passe, pela energia, pela terapia. Não está dizendo que isso é ruim. Ele está dizendo que isso não é a verdadeira libertação. Então, você tomar medicamento vai lhe ajudar. Você ir numa terapia vai lhe ajudar. Né? Você tomar um passe vai lhe ajudar. Aí o que eles dizem, Emmanuel? Não decretará por si só uma mudança profunda em nossos valores morais, pois são virtudes ilusórias que não suportarão mais tarde os choques com os testes indispensáveis. O que ele está dizendo? Você entra num conflito, tá? E seja nessas relações de casamento, mas como são uniões enfermas também, todas as uniões, né? Não necessariamente cônjuges. Mas ele está dizendo o seguinte, você entrou num sofrimento de relação, você quer ajuda. Então, se você quer se libertar desse problema, ficar só tomando passe não vai resolver. Ficar só no psiquiatra não vai resolver. Tomando medicamento não vai resolver. Tomando reiki não vai resolver. Porque você precisa de uma construção moral. Então, você precisa, além de estudar o evangelho, colocar ele em prática. Né? Amar o próximo como a si mesmo, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, indulgência. Então, nós temos que estar estudando valores morais, porque eles dizem o seguinte, não suportarão mais tarde o choque com os testes indispensáveis. Isso quer dizer, você está enfrentando uma dificuldade, e aí, de uma certa forma, você se equilibrou, mas você não mudou. O que é que vai acontecer? Vai vir um outro teste para você. Sabe aquelas pessoas que dizem, meu Deus, é um relacionamento pior do que o outro? Porque ela não mudou. Ela simplesmente equilibrou uma relação que não deu certo, foi para outra sem mudança. Veio novamente o teste, ela caiu. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes as pessoas estão procurando as relações, esperando que elas possam vir para elas de uma forma equilibrada. Não, não vem. Não vem porque a outra pessoa é imperfeita. E eu também sou imperfeito. Mas para que a minha relação possa dar equilíbrio, eu preciso estar me transformando em moral. Porque eu vou ser testado. Sabe? O que mais a gente encontra são pessoas frustradas nas relações. Mas, meu Deus, de novo essa outra pessoa na minha vida, eu me dediquei para ela, pum, me abandonou. Aí vai para o fundo do poço. Ah, Jefferson, mas se eu me transformar moralmente, isso quer dizer que não vai vir uma pessoa ruim para mim, desequilibrada? Não, não sei. Mas você se fortaleceu. Né? Uma amiga minha dizia, Jefferson, quando é que eu vou ter um relacionamento legal, já que eu errei tanto para trás? Não sei. Só não seja inocente. Não entre entregando a sua vida para as relações, porque você vai ser testada. Tanto os homens quanto as mulheres. Aí eles dizem, as enfermidades, antes de tudo, estão radicadas no espírito. Então, a doença das relações, esses conflitos que nós enfrentamos, está dentro da gente, né? No espírito, e a criatura humana precisa buscar a cura por si mesma, com a aprovação de sua consciência materializada na boa vontade sincera em conquistar valores morais mais elevados. Então, isso aqui devia estar nos consultórios de psicólogo e terapia, né? E psiquiatra, tem que estar lá. Você precisa construir valores morais. Construir valores morais. Aí a gente pergunta, onde é que se estuda sobre o perdão, sobre a indulgência, né? Sobre a caridade, sobre a humildade, sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre o perdão, sobre esses pontos importantes. Por isso que muitas pessoas querem resolver suas relações, só querem tomar passe e assistir palestra na casa espírita. Aí aquela palestra não é o que ela quer, ela desencanta. Ou ela vai na missa, não era aquilo que ela queria. Porque ela precisa de uma perseverança. Nós só podemos orientar, mostrar caminhos e fazer a nossa parte para nós mesmos. Eu, como palestrante, como dirigente de grupo, eu tenho como objetivo passar as informações. Mas eu tenho que colocar em prática elas para mim. Porque eu vou dar conta de mim, né, das minhas relações. Para os outros, tem que lembrar de Jesus. Jesus não mudou todo mundo, né? Na verdade, Jesus não mudou ninguém. Né? Jesus deu as possibilidades que cada um mudasse por si. Ele era um ponto de referência que a gente fosse buscar. E é isso que eles estão dizendo o seguinte, né? Com a aprovação da nossa consciência, quer dizer, a pessoa tem que cair em si, né? Materializada na boa vontade sincera em conquistar valores morais mais elevados.
E aí a grande dificuldade do ser humano, ele quer resolver o problema, mas ele não quer mudar. Então, isso está muito claro para a gente. Quando eu falo com determinadas pessoas, eu sempre digo o seguinte: contou o mesmo problema para mim 3 vezes e não mudou, ela está mais preocupada com o problema do que com a mudança dela. Ela ainda não entendeu a doutrina espírita. Isso fica claro para todo mundo, né? As pessoas estão focando mais nos seus problemas do que se transformarem. E aí tem que desapegar. Lá na frente a gente vai ver, tem influências espirituais, tem tudo isso. Mas esse processo de entendimento é o que vai nos libertando. Eles continuam dizendo para a gente, né? O egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer ao outro. Então, é comum, pessoal, nas relações, um acusar o outro de egoísta. Certo? Ah, mas você é muito egoísta, você também é egoísta. Não, eu não sou, você é. Para resumir, todos nós somos egoístas. Todos nós. Então, quando uma pessoa está conversando comigo, e diz, não, mas eu não sou egoísta, é ele que é. Eu disse, não, criatura, você também é. Você também é egoísta. Ah, mas eu não me vejo assim. Então, procure se ver como egoísta. Não quer dizer que quando eu me admito como egoísta, o outro vira santo. Não, não vira santo. Mas, mais uma vez, eu trago a responsabilidade para mim. Certo? Então, é comum isso nas relações de conflito, a responsabilidade ser colocada no outro. Quando eu trago a responsabilidade para mim, não quer dizer que eu vou salvar a minha relação. Às vezes a relação não tem mais salvação. Mas eu vou me salvar. Então, eu admitir que eu estou diante de uma lei de causa e efeito. Se alguém está me agredindo, eu já agredi. Se aquela pessoa faz a minha vida um inferno, é porque eu já fiz a vida de alguém um inferno. Isso é muito claro para nós espíritas. E muita gente não admite isso. E aí fica se batendo nesse ponto, ela não sai dessa situação porque ela acha injusto estar ali. Mais uma vez lembrando, na vida atual, os espíritos dizem, existe muita injustiça. Então, uma violência contra a mulher, uma agressão, um abuso emocional, tudo isso é injustiça. Mas eles dizem, não tem injustiçados. Não tem injustiçados. Então, essa pessoa que se sente injustiçada, ela precisa mudar, sem depender do outro. Aí eles dizem, está no Evangelho, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si mesmo. Certo que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Só nesse trecho aqui, pessoal, a gente faz terapia de casal. Com todo e qualquer conflito, ponto, mas aqui a gente foca em casamento, em relação, é o egoísmo. Então, a gente precisa estudar sobre o egoísmo. A gente precisa entender quais são as soluções para vencer o egoísmo. Porque quando eu me dedico a estudar, entender o egoísmo, entender que caridade e humildade é o que me liberta desse egoísmo, eu tenho que estar focado nisso. Aí eu pergunto para vocês, né? No meu grupo de estudo tem 2 psicólogos, uma é até coordenadora de psicologia, foi durante muito tempo, da Unesc, ela é professora lá dentro, na Nerilza, até o centro acadêmico leva o nome dela, ela que trouxe a psicologia para a Unesc aqui. Então, ela é bem conceituada. E a gente debate muito, e ela entende isso. Então, essa necessidade de trabalhar o perdão, trabalhar a caridade, trabalhar a humildade, tem que ser tratado isso também nos consultórios. Né? A gente não tem essa prática, por não sermos psicólogos, a gente não sabe o que eles estão fazendo lá dentro. Né? Quem estuda psicologia vai saber. Mas eles estão dizendo aqui, o combate é direto no egoísmo. Então, você vai salvar o seu casamento, você vai melhorar a sua relação quando ambos estiverem combatendo o egoísmo. Mas se não tem os dois combatendo o egoísmo, pelo menos você que está pedindo ajuda, você que está escutando a palestra, nós que estamos estudando, temos que colocar em prática. Porque mesmo que a gente se separe daquela relação, a gente sai limpo num processo de entendimento mais amplo. Ok?
Eles continuam dizendo para a gente, né? Olha o que eles dizem aqui. Então, uma das características de vencer o egoísmo é o perdão. Então, ele diz, até o tema da minha próxima palestra, pode ser aqui também, vai ser no Seara, é perdoar os inimigos, né? O perdão aos inimigos. Olha o que eles dizem no Evangelho. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Então, na relação que eu estou sofrendo, eu tenho que perdoar o meu agressor, né? Tenho que perdoar o meu agressor. Aquele que me bateu, aquele que me humilhou, aquele que me ofendeu, aquele que me traiu, eu tenho que perdoar essa pessoa. Aí as pessoas dizem, não consigo. Aí Jesus diz, não 7, mas 70 vezes 7. Aí dizem também, né? Amai os vossos inimigos. Aí a pessoa, não, é impossível. Como é que eu vou amar essa pessoa, essa criatura, né? Que eu dei a minha vida e fez isso comigo? Aí o Evangelho diz, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Então eu tenho que ter consciência, já que eu quero me libertar dessa depressão, dessa ansiedade, dessa mágoa que essa relação está fazendo na minha vida, eu tenho que chegar a essa conclusão. Eu tenho que perdoar essa criatura, porque eu perdoando ela, eu estou me perdoando. O Emmanuel diz, a melhor forma que você tem de perdoar uma pessoa é a partir do momento que você reconhece que você fez igual ou pior. Aí a pessoa diz, não, mas eu não lembro do passado. Aí você não é espírita. Mas para nós espíritas não tem escapatória. Não dá para um espírita que estuda se bater nessa questão. Vai se bater pelo orgulho e pelo egoísmo, mas ele está bem claro. Né? Diz, perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então isso quer dizer o seguinte, que muitas vezes nós vamos enfrentar violências para a gente evoluir. Como nós somos espíritos endividados, nós precisamos, como eles disseram no início, devido à lei de causa e efeito, o processo reencarnatório, passar pelas dores que a gente causou. Então, passar por essas dores e vencê-las faz a gente se tornar pessoas melhores. Mostra, como eles dizem aqui, né? Mostra melhor do que era. Aí o Evangelho ainda continua dizendo para a gente. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fores duros, exigentes, inflexíveis, se usares de rigor até com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de cada dia a maior necessidade vós tem de indulgência e perdão? Então, esse raciocínio, quando eles trazem para a gente, espíritas, amai-vos e instruí-vos, isso aqui é um roteiro de como uma pessoa deve se olhar, se observar diante de uma relação. Ela pode dizer, Jefferson, está muito difícil, é muito difícil perdoar essa pessoa, é muito difícil ter pensamentos positivos para essa pessoa, é muito difícil eu transferir a responsabilidade para mim. Beleza, faz parte do processo tudo isso. Mas você tem que entender que precisa disso. Né? Nós precisamos ter essa ideia que nós não podemos ser duros. Por isso que eles dizem, o silêncio se faz necessário. Enquanto você estiver batendo boca e chorando, você não está no processo ainda, você ainda está vinculado ao conflito. Quando você começa a silenciar na relação, o outro começa a gritar, a brigar, e você já está num outro processo. E é isso que a gente tem que identificar. Né? Esse processo ele é lento, mas aos poucos, quando a gente vai tendo as instruções, o conhecimento, a gente se percebe diferente na relação. Né? A gente diz, opa, não estou mais na energia da briga, eu já não estou mais na energia da depressão, da angústia, da aflição, por mais que seja uma energia pesada que está ali. Porque, de uma certa forma, o conhecimento vai me blindando. Né? Por isso que não adianta uma pessoa de uma relação complicada fazer só prece. A prece entra, mas o pensamento dela não modifica, porque a prece que ela possa fazer não traz uma instrução, só traz pedidos, muitas vezes, Pai Nosso que estás no céu, venha, o Pai Nosso é maravilhoso, mas a pessoa não compreende que ela tem responsabilidade e ela tem que superar aquela relação. Aí ele diz, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse dessa tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Então, seja a relação, aquela pessoa que é vítima, que a gente já sabe que não é vítima, aí ela diz, nunca perdoarei aquele homem, nunca perdoarei aquela mulher. A gente escuta muito isso.
Aí o Evangelho diz o seguinte: ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a própria condenação. Então, é muito duro quando nós usamos a razão, porque aqui os espíritos estão batendo naquela que é a vítima da atualidade, né? Aquela que está mostrando para todo mundo as suas agressões sofridas, né? Lembrando, mais uma vez, nós não vamos esquecer a lei dos homens. Nós não vamos esquecer de processar a pessoa, chamar a polícia, pedir afastamento, tudo isso. Isso aí é lei dos homens. Mas essa pessoa está aqui. Ela não perdoa, ela não consegue se afastar, como eles dizem, a verdadeira libertação, porque o orgulho e o egoísmo não deixam. Então, são aquelas pessoas que já se separaram, mas justificam os seus sofrimentos pelo que viveu no passado. Aí a gente encontra no céu e inferno, né? Quanto mais deve, mais sofre. Quanto mais reclama, mais deve. Então, a gente tem, como orientador espírita, a gente tem que acolher e consolar a todos, mas não podemos deixar de esclarecer e orientar à luz da doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela não passa a mão, né? A doutrina não pega a pessoa tadinha de você. O acolhimento e o consolo, sim. A gente traz a pessoa para ela refazer. Mas depois que ela está com a mente mais calma, você tem que mostrar para ela o processo todo, porque só assim ela vai se libertar. Encaminhando já para o encerramento, o reloginho passa rápido, né? Aqui para a gente. Ele diz o seguinte: mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar, o perdão dos lábios e o perdão do coração. Como nós somos espíritos reencarnantes, né? Vamos reencarnar várias vezes, às vezes a gente não consegue perdoar, e eu sempre digo isso, para mim me facilita bastante, é dizer o seguinte: eu não consigo perdoar, mas eu sei que preciso. Talvez na próxima. Talvez ele como filho, talvez ele como meu pai, talvez ele como meu irmão, quando voltar no laço de sangue, né? Porque aqueles que reencarnam juntos já viveram juntos. Então ele diz: muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Então a gente está percebendo na própria conversa com a pessoa, se a gente estiver com o ouvido atento, a gente está vendo a maldade daquela pessoa que está se apresentando para nós como vítima. Então ele diz: quantos não dizem, perdoo e acrescentam, mas não me reconciliaria nunca, não quero torná-lo a vê-lo em toda a minha vida. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com aparências. Então, assim, a gente pode esconder da sociedade, né? A gente pode usar máscaras. Há uma necessidade de um afastamento para proteção nossa. Os espíritos sabem disso, né? Portanto, que eles incentivaram ali uma separação para evitar um conflito maior. Mas que a gente não engane, né? Porque o espírito está estudando sobre isso aqui. Né? Uma outra pessoa, qualquer não. Eu perdoei, estou andando, estou abraçando, estou até fazendo sexo dentro de casa, muitas vezes, né? Que a relação continua, mas a pessoa continua com ódio, com raiva daquela pessoa. Ela não conseguiu se libertar, ela continua presa ali e se destruindo, né? E se colocando como vítima, e vítima não é. Então, mais uma vez repetindo: quantos não dizem, perdoam e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, e não quero nunca torná-lo a vê-lo em toda a minha vida. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Os espíritos dizem: nós não abraçamos, Jesus, né? Nós não vamos abraçar um amigo como nós abraçamos um inimigo. Só que muitas vezes o inimigo que vai nos destruir durante muitos anos foi o nosso melhor amigo. Foi a pessoa que nós entregamos a vida. E é aí que as pessoas precisam entender: mas Jefferson, tinha que ser minha esposa fazer isso comigo, tinha que ser o meu esposo. Tinha. E se fosse uma outra pessoa, você não teria passado pela dor que necessitava passar. A frustração, a decepção, por mais grave que seja, é o que aquele espírito precisava. Isso tem que estar muito claro e de uma forma racional, para que muitos vão chamar a gente de frios. Já está muito frio com a dor dessa pessoa. Não, nós vamos acolher e consolar. Mas, mais uma vez lembrando, aquilo aconteceu com ela porque ela necessitava enfrentar aquela dor.
E ela tem que dizer, vou perdoar essa pessoa, vou amar essa pessoa. Não dizer, não quero mais encontrar, não quero mais vê-lo, não aceito. Né? Ela pode até dizer como um processo de libertação, mas muitos dizem ainda mantendo a mágoa, a dor e o sofrimento e continuam presos. Aí eles já encaminhando, eles vão dizendo o seguinte, né? Não pretendeu Jesus assim, falando que cada um nos tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. Então, aqui fica bem claro para a gente, né? Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre os que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Beleza? Só que nós temos muitos inimigos declarados nossos que nós mantemos distantes. Certo? Beleza. O problema é, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Então, quando você está em companhia de um amigo, numa pessoa que você ama, você nunca pode esquecer que ela é imperfeita e ela pode ser a sua prova, né? Ou a sua expiação. Quem são os nossos pontos fracos? Os nossos filhos com a ingratidão, os nossos cônjuges com a ingratidão. Os pais, principalmente, né? Os filhos para com os pais. Então, a gente tem que estar atento, a gente não pode ser inocente. É o que o Emmanuel diz, né? Casar, se relacionar, não é fantasiar. Então, quanto mais maturidade, quanto mais conhecimento, menos a gente entra de cabeça. Em qualquer tipo de relação, pode ser sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, não entra de cabeça. Ah, é meu pai, é minha mãe. Ali, às vezes, é sua prova, é sua expiação. Né? E eles vão dizendo para a gente, né? Não podemos nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os nossos semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições inúteis. Adoro essa frase do Emmanuel. Ele está dizendo o seguinte, que esses tormentos que nós passamos, querendo mudar o outro, querendo mudar o mundo, e a gente sofre, porque já são 10 anos de relacionamento, essa pessoa não muda, e eu estou aqui fazendo com que ela mude, ela não muda, e aí lamenta a sua vida toda. Aí estão dizendo, não podemos nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os nossos semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições inúteis, mas devemos ter cuidado de si, melhorando, se educando e se iluminando sempre mais. Então, a partir do momento que na relação, aquele cônjuge que está sofrendo, ele tirar o foco do outro e focar nela, como diz o Emmanuel, melhorando-se moralmente e educando-se, né? Educando é o que a gente está fazendo hoje aqui, pessoal. Não sei qual vai ser o resultado da palestra para vocês. Para mim está maravilhosa, porque serve tudo para mim. Não é? Então, o que é que acontece? A gente tem que começar a entender isso aqui e colocar em prática, porque isso tem em nossas mãos. E muita gente lá fora não tem e nem quer. E aí depois entram nos redemoinhos dos conflitos, não sabe o que fazer. Aí o Emmanuel continua dizendo, a união suposta infeliz. Então, a gente está olhando para trás, né? Aquilo que era infeliz, a partir do momento que a gente vai amadurecendo dentro da doutrina, dentro desse conhecimento, eles dizem, a união suposta infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas. Então, quando a pessoa não tem o estudo, quando a pessoa não tem o entendimento, é natural que seja um cárcere de lágrimas. Para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, que é a separação, aceita sempre que possível o companheiro ou companheira que mereceu ou que necessita. Então, quando a pessoa amadurece na relação, ela vai decidir se ela quer continuar ou se ela quer sair. Porque ela já sabe que aquela relação que veio para ela, ela precisava, como diz o Emmanuel, mereceu ou necessitava, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Se tem uma pessoa boa do seu lado hoje, agradeça a Deus, você merecia. Mas se você tem uma pessoa de conflitos, você também merecia essa pessoa. Por isso que muitas pessoas chegam para a gente, principalmente para mim, e dizem assim, Jefferson, o que é que eu faço agora na minha relação? Eu disse, olha, te acalma, toma teu medicamento, vai no teu psicólogo, vai na tua terapia, vem estudar na doutrina espírita, faz os tratamentos de passe, para quando você estiver equilibrado, você decidir. Só que as pessoas querem decidir em aflição, em sofrimento, não dá. As mudanças não vão acontecer
E, mais uma vez, a gente não está falando do processo obsessivo que amplia mais ainda esses conflitos. E agora, encerrando, tem a mensagem do Emmanuel, que ele diz para a gente assim, né? Se você quiser resolver todos os seus conflitos íntimos da alma, comece o seu curso de autolibertação, aprendendo a conviver com tudo, sem ter nada, inclusive seu corpo físico. Aprendendo a conviver com todos, sem ter ninguém, inclusive as pessoas que você mais ama, porque você veio sozinho para esse mundo e sozinho você vai sair. Então, para resumir tudo isso aqui, o Emmanuel, nessa frase, ele está dizendo o seguinte, que o nosso egoísmo, o nosso apego às pessoas, às coisas, ao corpo, é o que nos machuca muito. Então, precisamos nos espiritualizar, saber que nós estamos aqui de passagem, são momentos curtos e rápidos, necessários, como diz o Espírito, indispensáveis para o nosso crescimento. Quando a gente tiver mais consciência disso, aproveitaremos muito mais as nossas relações. Que a paz esteja com todos. É isso aí. Acho que ficou bastante claro para todos nós na noite de hoje, né, Jefferson? Mas eu queria passar, então, a gente falou muito nessa questão do sofrimento da mulher, principalmente no casal, ali na dupla, né? Sim. Mas, assim, sabe que tem uma situação que está muito agora em questão de notícia com relação à mulher, mas não assim dentro do contexto casal. Vamos falar, então, um pouquinho das afegãs, né? Do problema, do sofrimento que elas estão tendo lá, de serem forçadas a usar a burca. Elas também, de certa forma, têm problemas de violência. Falaram que jogavam até ácidos em meninas para não ir na escola. Então, não é a mulher, também a menina. Se mais uns minutinhos você pudesse falar alguma coisa para nós que estamos dentro dessa doutrina, porque eles vêm... O pessoal está muito preocupado com a continuidade lá da questão de uma possível guerra em função dessa violência toda dos talibãs contra as mulheres, né? Que elas estavam acostumadas naquele regime de 20 anos com os Estados Unidos lá, podendo estudar, podendo sair de casa sem a burca, e agora estão nessa violência toda e todas escondidas dentro de casa. Okay. Né? Vamos lá. Então é o seguinte, primeira coisa é o seguinte, a gente não pode usar a nossa emoção, certo? O problema são daquelas pessoas lá, são as provas e as expiações daqueles espíritos. Aquela situação é necessária para aqueles espíritos. As mulheres são espíritos, né? A primeira pergunta do livro dos espíritos, né? Que eu li aqui na palestra. Aqueles espíritos que hoje são mulheres lá naquela situação, elas precisam enfrentar essas provas, né? E se a gente perceber, poucas lá, a gente tem a história da vingança, elas acabam se submetendo mais e tentando a liberdade. Então, são espíritos comprometidos, provavelmente homens violentos do passado, porque os espíritos dizem, se você quer saber onde você errou no passado, veja onde você sofre. Então, esse processo que essas mulheres lá, no mundo todo, passam, são aprendizados necessários. Elas não podem se revoltar. Ela tem que amar, né? Perdoar essas pessoas. Esse é o processo. Isso espiritualmente. Materialmente, a humanidade tem que auxiliar. Não é porque elas são espíritos comprometidos que a gente vai deixar sofrer, senão a gente não está fazendo a caridade. Então, a gente tem que procurar da melhor forma, seja em preces, em orientação, em poder bélico, né? Porque a guerra se faz necessária para proteção, para crescimento, né? Em acolher, muitas vezes, os refugiados. Né? Se a gente pegar Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho do Chico, o Brasil vai ser esse país que vai receber muita gente, recebendo angolano, haitiano. Então, essas mulheres que estão lá estão diante de uma prova muito grande, muito dura, e a humanidade, se ela vira as costas, ela cuida do egoísmo, ela deixa o egoísmo tomar conta. Então, nós temos que realmente lutar. Agora, mais uma vez, nada ali é o acaso. Tem uma palavra, acho que eu já falei para vocês uma vez, tem lá no Livro dos Espíritos, sobre a guerra, sobre a morte, sobre os massacres. Né? E aí os Espíritos vão dizer, né, que é semelhante a uma guerra. Os corpos são meros disfarces. Deus está muito mais preocupado com os espíritos, são os soldados, do que com seus uniformes, com o corpo. Então, Deus está olhando de fora tudo isso, preocupado como está a alma daqueles espíritos que estão na Terra. Então, aquelas mulheres, elas precisam estar espiritualizadas, elas precisam estar firmes para suportarem essa dor,
até o momento que elas conseguirem se libertar, sejam pelo desencarne, ou seja, uma liberdade conquistada pela política ou pelo exército. Não sei se eu fui claro, assim, mas eu quis ampliar um pouco mais para a gente entender. Temos que fazer prece e, se puder ajudar materialmente, ajudar. Mas, como diz o Espírito, nada é o acaso, tudo tem a sua razão de ser. É por aí sim, tá bem certinho. É bom para que a gente até tenha condições de, quando for questionado no meio social onde vivemos, pessoas que não são espíritos, para a gente poder ter mais embasamento para estar levando um diálogo e, tipo, esclarecendo também eles, né? Mas Ô, Luiz, agradecemos. Pode tá, falar. só um minutinho, já que entrou nesse tema. Os debates com pessoas que não são espíritas é muito complicado, porque ela não aceita o ponto de vista. Por exemplo, uma pessoa não aceita. Tipo, as minhas posições que eu coloquei hoje na palestra são muito duras para quem não é espírita, né? Então, o nosso objetivo em explicar para as pessoas é: você quer entender o ponto de vista espírita sobre isso? Aí eu te explico. Você não é obrigado a concordar. Aí eu mostro o ponto de vista espírita, vou explicar a reencarnação, o processo dessas mulheres, que é um exemplo para a sociedade, não é? Então, tem como eu explicar o espiritismo, mas nunca impor o ponto de vista espírita e também dizer para a pessoa: você tem toda a liberdade de concordar ou não, mas esse é o ponto de vista. Perfeito, perfeito. Eu agradeço, então. E a próxima vez te esperamos assim, de forma presencial. Acho que a Sara já deve estar ajeitando, né? Essa data Uhum, mais adiante, né? isso. Então, estamos na primeira semana de outubro, deveremos retornar com as nossas palestras de maneira presencial. Desde já, eu te agradeço mais uma vez, agradeço a todos aqui presentes e vou passar de imediato a palavra para a Michele, que vai fazer o nosso encerramento da noite de hoje. Então, deixo um grande abraço a todos. Então, boa noite a todos. Gostaria de convidá-los a fechar os olhos, pedir que os nossos irmãozinhos, os nossos mentores possam se aproximar de nós nesse momento, que eles estejam ainda mais próximos, nos amparando, nos fornecendo a energia necessária, toda a energia de cura, a energia de amparo, todos os bálsamos necessários para as nossas dores, e que nós possamos sentir essas boas vibrações. E que com essas boas vibrações em que nós estamos agora, mais tranquilos e serenos, nós possamos irradiar para todas as pessoas que convivem na nossa casa, para todos que são casados, que possam compreender e irradiar para os seus cônjuges as boas vibrações, trazendo amparo, proteção, serenidade para as suas relações, o entendimento necessário, conforme tudo que foi falado hoje, para que possam viver e aprender tudo que for necessário para essa encarnação, que a gente possa também irradiar boas vibrações para a nossa cidade, para todos os irmãos que sofrem e que precisam dos bálsamos para as suas dores, que eles possam receber todo o auxílio espiritual, mas também todo o auxílio material, que nós sabemos que é necessário, sim, um amparo espiritual, a energia, um direcionamento, as boas intuições para que os irmãos possam ser guiados e amparados, mas principalmente que eles possam também receber todo o apoio material que necessitam, com o trabalho, o alimento de cada dia, para que possamos todos seguir a nossa jornada evolutiva, que possamos continuar irradiando essas nossas boas vibrações para os asilos, para os hospitais, para os orfanatos. Vamos continuar ampliando a nossa energia, então, para o nosso país e para todo o nosso
grande planeta azul. Para os países em que estão em guerra, como foram citados, que as pessoas tenham força necessárias para suportar as suas provas, que elas tenham seus anjos e seus guias espirituais próximos de si, lhe intuindo e lhe auxiliando, para que essa existência possa ser de provas, não simplesmente de sofrimento e expiação. Que elas possam aprender cada vez mais com todas as situações e, principalmente, que elas sejam amparadas nas suas dores, que elas tenham as suas mazelas serenizadas e as suas necessidades reduzidas e atendidas. Que a espiritualidade amiga possa nos amparar nesta semana, nos auxiliar no que for necessário e nos fornecer tudo o que for possível para a nossa continuidade do nosso trabalho e da nossa caminhada evolutiva nesse processo moral, espiritual e também material. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que cada um de nós possamos passar um pouco dessa nossa energia, dessas boas vibrações, a cada pessoa que nós encontremos esta semana, com uma palavra amiga, um abraço, com os olhos, com um carinho, por mais que a gente não possa estar em contato com todas as pessoas, mas que a gente possa estar em contato com as pessoas que estão na nossa casa, que muitas vezes nós estamos perto das pessoas que estão longe nesse mundo virtual, mas estamos longe das pessoas que estão perto na nossa casa. Então, que nós demonstremos mais essa aproximação e que possamos trazer esse contato, essa atenção, esse cuidado, e que possamos ter muito amor para poder compartilhar, porque a divisão do amor faz com que ele fique cada vez maior. Tenham uma excelente semana. Que assim seja. Uma boa semana a Tchau. todos. Uma boa noite a todos. Obrigado, Jefferson. Valeu, pessoal. Boa Valeu, noite. Até a próxima.